A literatura brasileira se inicia com a chegada dos portugueses, em 1500. Anteriormente a isso, os indígenas das sociedades que viviam aqui não possuíam registros escritos, e os primeiros registros foram as impressões dos portugueses quando chegaram aqui e encontraram os povos que aqui viviam. A literatura brasileira é dividida em duas eras, a era colonial e a era nacional, e cada uma dessas eras possui as suas respectivas escolas literárias. A era colonial recebe esse nome porque, nesse período, o Brasil ainda era colônia de Portugal. Começou em 1500 e vai até 1808, e é dividida em quinhentismo, barroco e arcadismo. O quinhentismo ocorreu no século XVI, e ele é constituído pela junção dos dois principais textos literários, a literatura de informação e a literatura dos jesuítas. A literatura de informação possui um caráter mais informativo e histórico do país. Consistia em descrições detalhadas da flora, fauna, do clima, do solo, dos nativos, dos seus costumes, da língua, dos recursos naturais, ou seja, de todo o patrimônio que foi conquistado pelos portugueses. A obra que possui maior destaque é a Carta de Pedro Vaz de Caminha, que foi escrita na Bahia em 1500, quando o escrivão da tropa registrou as primeiras impressões sobre a nova terra para o rei de Portugal. A literatura jesuíta, por sua vez, eram textos escritos pelos jesuítas, que eram padres missionários portugueses. Estes textos, além do caráter informativo, tinham uma função de catequizar, no qual eles procuravam ensinar os indígenas valores europeus e os princípios da fé católica. O barroco literário brasileiro desenvolveu-se na Bahia e tinha como base a economia açucareira. Se estendeu entre 1601 a 1768 e se iniciou pela publicação do poema Prosopopeia e terminou com a fundação da Arcádia Ultramarina. O barroco é caracterizado por dois estilos literários: o cultismo, que é um jogo de palavras, ou seja, possui uma linguagem muito rebuscada, e o conceptismo, que é um jogo de ideias, que apresenta conceitos. E os maiores representantes são os poetas Gregório de Matos, que era conhecido como Boca de Inferno, e o padre Antônio Vieira, com seus sermões. O arcadismo é um período intimamente ligado ao movimento da Inconfidência, em Minas Gerais, e a base principal é a economia ligada à exploração de ouro e pedras preciosas, e o papel importante que foi desempenhado pela cidade de Vila Rica. O período durou de 1768 a 1808 e é caracterizado pela simplicidade, a exaltação da natureza e temas bucólicos, ou seja, relacionados a pastores, rebanhos e animais. Se destacam os artistas Cláudio Manuel da Costa, no qual deu início ao movimento com a publicação de obras poéticas, e o poeta Tomás Antônio Gonzaga, com sua obra Marília de Dirceu. Para finalizar a era colonial, temos o período de transição, que foi um movimento que não teve muita atividade ou movimento próprio. Ocorreu entre 1808 a 1836 e é marcado pela chegada da missão artística francesa. A Era Nacional recebe esse nome pois ela aconteceu após a independência do Brasil em 1822. Ela começou em 1836 e dura até os dias atuais. Ela começa com o romantismo e perpassa pelo realismo, simbolismo, naturalismo, parnasianismo, pré-modernismo, modernismo e pós-modernismo. Romantismo. O romantismo no Brasil inicia-se em 1836. Ele é dividido em 3 fases. A primeira fase tem forte cargo nacionalista, onde o índio era eleito como herói nacional. A segunda fase é ligada com o pessimismo e o egocentrismo. Na terceira fase, a mudança é notória, tendo a liberdade como principal. Realismo. O realismo ele começou em 1881, quando Machado de Assis publicou Memórias Póstumas de Brás Cubas. As principais características é o objetivismo e a veracidade dos fatos, que são explorados por uma linguagem descritiva e detalhada. Naturalismo. O naturalismo se inicia em 1881 aqui no Brasil, com a publicação de O Mulato de Aloísio de Azevedo. Representa um retrato fidedigno da sociedade com uma linguagem coloquial. Parnasianismo.
O parnasianismo começou em 1882. A sua obra que mais marcou foi a obra Fanfarras, do Teófilo Dias. O parnasianismo é uma obra literária paralela ao realismo e ao naturalismo. Simbolismo. O simbolismo começou em 1893 com a publicação de Misael e Brox, não sei se é assim que fala, de Cruz e Souza. Principais características são a imaginação, o subjetivismo e o misticismo. Pré-modernismo. O pré-modernismo no Brasil foi uma fase de transição entre o simbolismo e o modernismo, que ocorreu no início do século XX. O modernismo no Brasil é marcado pela Semana da Arte Moderna, ocorrida em São Paulo em 1922. É o limite entre o fim e o início de uma nova era na literatura nacional e na arte como um todo. Inspirado nas vanguardas artísticas europeias, o movimento modernista propõe o rompimento com o academismo e o tradicionalismo, e assim com a liberdade estética. As diversas experimentações artísticas são apresentadas nesse movimento. Nesse período foi dividido em 3 fases: a fase heróica, a fase consolidação e a fase pós-moderna. Com uma intensa produção poética, muitos escritores destacam Manuel Bandeira, Carlos Drummond, Raquel de Queiroz e Cecília Meirelles. Nossa oficina é literatura, e para mostrar arte na literatura, nós trouxemos a poesia concreta. Tem início com o movimento da vanguarda concretista no século XX. Os principais representantes da poesia concreta no Brasil foram Augusto do Campos, Haroldo de Campos, Décio Pignatari e Ferreira Goulart. Modernismo. A produção artística brasileira passa por intensa transformação após o fim de 1945. Assim, o pós-modernismo é uma fase de novas formas de expressões que aconteceram na literatura, no teatro, no cinema e nas artes plásticas. Essa nova postura moldara o imaginário por meio de ausência de valores. A liberdade de expressão é forte individualismo. Além disso, a multiplicidade de estilos é uma marca do período.